Olá, turma, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está assistindo esse vídeo. Tudo bem? Como é que foi essa semana aí para você? Como é que tá? Como é que vocês estão sobrevivendo a esse período de quarentena? Eu tô por aqui, sobrevivendo, torcendo para as coisas voltarem ao normal o mais rápido possível. Para essa semana, a gente vai continuar no nosso módulo de secretariado e o assunto da semana é sobre arquivo, tá? E aí, o que que é arquivo, né? Arquivo é um conjunto de documentos organicamente acumulados, produzidos ou recebidos por pessoas físicas e instituições públicas ou privadas em decorrência do exercício de atividade específica, qualquer que seja o porte da informação ou natureza do documento. Então, um arquivo ele vai ser um conjunto de documentos. O conjunto de documento, o conjunto de informações, aí tem os arquivos de computador, os arquivos físicos. Aqui a gente vai falar do arquivo físico. Aquele gaveteiro, você já deve ter visto em alguma situação um arquivo físico, mas daqui a pouco eu vou mostrar umas fotos para vocês. E ter o conhecimento sobre como lidar com essa documentação é muito importante no trabalho dentro de empresas, tá? E aí, como é que a gente faz essa classificação por importância? Como é que a gente classifica essa papelada antes de arquivar? Tem os documentos que são muito importantes, né? Que são aqueles documentos que são sempre solicitados e que são verificados com muita frequência. Tem os documentos que são importantes, que são documentos de referência, são aqueles que não são tão consultados, mas que eles têm uma razão muito específica de existir. E sempre que necessário, precisa saber onde eles estão. E tem, antes de arquivar, você vai ter o tipo de documento que vai ser classificado como arquivo, que são os documentos de pouca importância, tal como contas a pagar, talão de cheque, e esses tipos de documento, né? Que eles não são tão importantes, mas eles precisam ser armazenados, principalmente documentação contábil, documentação de funcionário, isso tudo precisa estar guardadinho lá para uma possível consulta ou só para ter. Tem muita legislação que exige que esses tipos de documentos sejam sempre armazenados. E o que é arquivar? O que é o processo de arquivar em si? Bom, arquivar é o processo de classificar, organizar e guardar documentos. E, claro, guardar de forma organizada, de tal modo que possa ser encontrado com rapidez quando for necessário. Arquivar não é só pegar um monte de papel e jogar numa gaveta, não. Arquivar tem um processo, tem uma organização. E por que a gente tem que arquivar? Porque a gente não pode confiar na nossa memória, sabe? A gente não pode guardar os papéis em qualquer lugar e pensar que quando a gente precisar daquele documento vai saber onde está. Não, por isso que tem que ter um critério, tem que ter uma classificação e uma organização para saber exatamente onde está o arquivo no momento em que ele for necessário, no momento que você precisar dele. A gente vai falar sobre o processo de arquivação, processo de classificação de documentos na próxima aula. E aí, qual é a importância do arquivo, né? Um arquivo é importante, pois é um instrumento de controle que possibilita um conhecimento de todas as operações das diversas unidades operacionais. Sua importância é demonstrada quando sabemos possuir um documento, mas não conseguimos encontrá-lo de modo a resolver um problema, ganhar uma concorrência, comprovar um argumento ou tomar uma decisão. Não encontrar um documento pode representar uma grande perda financeira. Então, gente, eu sei que muitas vezes o processo de arquivar algo pode ser chato, principalmente na fase de criar a classificação, sabe, no começo de definir o processo e etc., mas é importante. É bom ter isso em mente até para convencer o futuro chefe de vocês de que é importante sim investir no arquivo, ter lá aquele imóvel físico e ter um processo para guardar as coisas. É bom também para falar para o coleguinha que é desorganizado, que quer fazer as coisas de qualquer jeito, guardar de qualquer jeito,
tem que explicar para o coleguinha que tem que ter um processo para fazer aquilo que faz diferença. Porque pode ter muitos problemas. Pode ter multa, pode ter perda financeira e etc. Tá? E qual é a finalidade dos arquivos, né? A principal finalidade dos arquivos é fornecer informação e os documentos necessários para as atividades. O arquivo, ele é uma referência para tomada de decisão, para controle de produção, para conhecer a história da empresa, para servir de consulta para funcionários. Tem várias finalidades e todas elas são muito importantes. Então, o arquivo é um móvel muito necessário para a empresa, né? Não só o móvel físico, como todo o processo de arquivar. E quais são as qualidades de um bom arquivo? Ele tem que ser fácil e rápido de localizar coisas que foram arquivadas. Ele tem que ser inviolável, ou seja, só as pessoas com acesso, com autorização, podem ter acesso a ele. Ele tem que ser fácil de identificar se houve algum problema, alguma fraude ou alguém não autorizado chegou lá. Tem que ter proteção contra fogo, né? Porque se tiver algum problema de incêndio na empresa, os arquivos têm que sobreviver. Então é bom pensar em, além de ter o arquivo físico, ter também um backup digital. Tem que ter resistência à ação do tempo e ter a preservação de documentos. Cada documento tem o seu tempo de ficar guardado. A gente vai falar sobre isso na próxima aula. E o arquivo ele tem que resistir durante esse tempo, né? Em alguns casos, a precisa duplicidade de documentos. Ele tem um bom arquivo, ele tem um custo razoável, não pode ser muito baratinho. Ele tem que ocupar um espaço pré-determinado, né? Não adianta ter um arquivo gigantesco. Então, o ideal é você começar com um arquivo pequeno, adaptado à necessidade, e ampliar sempre que for possível. Quais são as funções do arquivo? Então, as principais funções do arquivo são armazenar, né, recolher, selecionar, classificar e catalogar os documentos em circulação, garantir a integridade e a conservação e a restauração dos documentos recolhidos, ter essa conservação e precisão. Então, um bom arquivo ele tem que ser fácil de ser consultado, tem que ter um bom controle de movimentação, tem que estar sempre atualizado. Um arquivo ele também precisa ser seguro, então os documentos que são armazenados ali, é preciso garantir a integridade deles contra roubo, incêndio, extravio, etc. E precisa ser simples, tá? Como é algo que faz parte do dia a dia da empresa, lidar com esse processo de arquivamento tem que ser simples, tem que ser bem versátil, tem que ser fácil de usar no dia a dia. E qual é a rotina para arquivar um documento? Qual é a rotina de um arquivo? Bom, o primeiro passo é ler toda a documentação. Então, você tem que ler para poder classificar. E aí, depois, você vai classificar de acordo com o método adotado na empresa. A gente vai falar mais sobre classificação na próxima aula. Numerar ou codificar de acordo com o que foi definido na empresa. Agrupar, né, os tipos de documentos que são do mesmo tipo, da mesma finalidade. E arquivar, que aí você vai furar, colocar na pasta, ou vai colocar dentro da caixa específica, ou dentro da gaveta. Tá? É importante seguir sempre esse passo a passo para guardar o documento no lugar correto, para arquivar ele no lugar correto. E aí, é importante também sempre ter atenção à arquivação dos arquivos, à conservação dos arquivos, sabe? A conservação física, garantir a integridade dele, garantir a integridade do que está ali dentro. Ter um bom sistema de arquivamento, sabe? Pensar qual vai ser a necessidade futura para guardar documentos, checar sempre se não tem documento que já está obsoleto, que já pode ser destruído. Tá? O arquivo ele é vivo, ele não é morto. Então, é preciso ter em mente sempre que a empresa está fazendo uso
daquele bem da melhor forma. Lembre-se que o valor de um arquivo não é proporcional no seu volume ou à sua aparência simétrica, mas sim à qualidade dos documentos que guarda e à rapidez com que podem ser localizados, utilizados e guardados. Lembrem-se disso, gente, isso é muito importante. Algumas recomendações úteis sobre arquivamento. Os documentos que serão arquivados, quando fazem parte de um mesmo processo, deverão ser grampeados. Não utilize clipes, pois os mesmos podem se soltar e os documentos podem ser extraviados. Então, informações que vieram separadas, mas que fazem parte de um mesmo processo, de um mesmo procedimento, tem que grampear para ficar bem juntinho. E quando tiver um material volumoso, com um tamanho maior de 1 a 4, aí tem que dobrar, né? Tem algumas normas para dobras de documento tamanho maior que A4, como dobra A3, A2, A0, para deixar o título à mostra, né? Mas ele poder ser armazenado junto com os outros documentos sem nenhum problema. Outras recomendações. Recompor os documentos danificados antes de arquivá-los. Então, se chegou nas suas mãos um documento para arquivo que ele não está com a integridade muito boa, que está rasgado, que já está perdendo a cor, é bom recompor para botar sempre a melhor versão no arquivo. Cuidar sempre na hora de furar, para não furar nenhuma parte importante, para os papéis estarem bem alinhados, tá? Atualizar sempre o arquivo, prestar atenção nas datas, se tem algo que tem que tirar dali, e manter sempre o arquivo sem erro, tá? Não faz com pressa. É melhor, a atividade de arquivar é uma atividade importante para a empresa, então não faz de qualquer jeito. Quando for o momento de arquivar alguma coisa, dedique um tempo para poder fazer isso. Planeje sempre a vida dos documentos, né? Transfira os documentos quando for o caso. Tem sempre que estar atento, gente. Se o documento que está ali dentro do arquivo está válido, para não correr risco de alguém precisar de uma documentação contando que tem lá no arquivo, quando chega lá, é uma documentação obsoleta, algo que já venceu. E sempre que você remover uma pasta de um arquivo, coloca um cartão ali dizendo aonde que ela foi levada, para não correr risco de uma outra pessoa ir lá procurar o documento e não saber onde está. Porque aquele ali é um local de referência. Tudo que deveria estar ali, mas não está ali, tem que ser sinalizado de onde está, tá? Para facilitar a localização e o controle da devolução. Bom, arquivo centralizado. O sistema ideal de arquivamento para uma empresa é aquele centralizado em um só lugar, com pessoal especializado, material e métodos adequados. E aí o sistema centralizado de arquivo ele vai exigir algumas medidas, tipo pesquisar em toda a empresa sobre a necessidade de informações de cada departamento ou gerência, escolha do local e escolha do pessoal que vai cuidar desse arquivo, tá? Escolha do material, escolha do equipamento. Alguns benefícios do arquivo centralizado. A centralização de pessoal devidamente treinado. Então, você vai ter todo mundo com treinamento em um só lugar, isso vai ser muito mais rápido. Vai ter um critério único de classificação, então facilita qualquer pessoa de qualquer departamento da empresa consegue saber fácil como ter acesso às informações. As responsabilidades vão estar bem definidas e a economia de espaço, é claro, equipamento e material. É muito mais barato você ter um arquivo em um lugar só do que dois em dois lugares diferentes, tá? Já o arquivo descentralizado, ele não é muito adotado, tá? Ele acontece quando uma empresa ela vai ter vários arquivos em vários departamentos diferentes. E aí, como é que faz para ter esse arquivo descentralizado em bom funcionamento? Tem que fazer um levantamento de qual é o tipo de informação que vai ser tratada pela sua gerência, fazer um levantamento do que existe no seu arquivo atual, escolher o método que quer utilizar e escolher o material ou equipamento necessário. Só que isso vai precisar ser feito para cada um dos departamentos. Ou seja, dá muito mais trabalho do que ter um arquivo só, né? Um arquivo centralizado.
Então, sempre que você puder opinar nesse processo de decisão da escolha do arquivo, escolha um arquivo centralizado, tá? Classificação por tipos de arquivo. Existe o arquivo que é inativo, que é aquele que fornece informações só ocasionalmente e que muitas vezes as pessoas classificam de forma errada como arquivo morto. O arquivo inativo, ele é formado por documentos relativos a assuntos encerrados, porém que ainda são importantes para a comprovação futura, tá? E aí esses arquivos eles podem ser guardados em caixas, porque eles não são manuseados com tanta frequência, mas eles precisam ser etiquetados. O arquivo ativo é aquele que fornece informações constantemente. Ele é composto por documentos referentes a assuntos que estão sendo tratados no dia a dia, sabe? O arquivo ativo é aquele com informações mais fresquinhas, relacionadas a decisões, documentos recebidos e processos dos últimos 2 anos. Tem também o arquivo histórico, que é onde é guardada a documentação que tem uma conotação histórica para a empresa. Tá? Tem muitas empresas hoje que buscam essa preservação dos seus dados, da sua história, até para poder contar isso depois para os seus funcionários, né? Para ter essa história bem registrada. E esse arquivo histórico ele é tipo um museu da empresa. E é por isso que a organização desse tipo de documentação, ela normalmente é feita com pessoal especializado em arquivos históricos, tá? Aí sai um pouco da responsabilidade de vocês enquanto assistente administrativo. Caso a empresa queira ter um arquivo histórico, o ideal é recomendar a contratação de uma pessoa especializada no manuseio desse tipo de documento. Tem um arquivo dinâmico, que é aquele que está sempre em informação, que fica sempre recebendo e fornecendo, né, as coisas. E ele é um arquivo móvel. Ele não é um local onde as coisas vão ser guardadas por muito tempo. É tipo um arquivo de transição. E ele é sempre do ano em curso. Então, agora em 2020, no arquivo dinâmico, não vai ter nada de 2019. E aí, gente, para deixar claro, uma informação bem importante, o arquivo morto ele não existe, tá? Quando existe algum tipo de documento que ele é sem utilidade, ele vai ser destruído. Então, se tem algo, uma documentação que é importante, mas ela está inativa, aí ele vai para o arquivo inativo. Se é uma documentação sem importância, é destruído, é triturado e vai para o lixo, tá? Não existe arquivo morto. Beleza? Isso demais. Continuando. Alguns sistemas físicos de arquivamento. Tá? Sistema físico de arquivamento é aquele equipamento em si, aquele móvel, que ele é utilizado para garantir a utilização do arquivo. Né? Então, arquivo é o ato de você arquivar, o ato de você guardar os seus documentos, seguindo as classificações que a gente já falou aqui. E isso é feito também num arquivo. Então, tem várias brincadeirinhas aí com palavras, tem que ficar atento. E quais são os principais sistemas de arquivamento? Tem o sistema vertical, onde os documentos são arquivados dentro de um móvel de madeira vertical, um após o outro, no interior do móvel. E dentro desse sistema existem 2 tipos básicos. O tipo frontal, aquele que a gente abre a gaveta e as pastas elas são colocadas uma atrás da outra, e o sistema lateral, aquele que a gente abre a gaveta e as pastas são colocadas uma do lado da outra. Né? Pastas aqui é chamado de dispositivo. Quais são as vantagens do sistema vertical? Ele é de baixo custo, né? Bem fácil de ser encontrado. É super fácil de ser operado, que é só abrir a gaveta, pegar lá. E permite o arquivamento de um grande número de documentos dentro de uma pequena área, já que já dá para comprimir bem ali os papéis. Desvantagem: recebe iluminação defeituosa, né? Você normalmente não tem luz dentro das gavetas. A pasta deve ser retirada para consulta.
Então, você precisa tirar a pasta dali de dentro, que pode gerar alguma perda se não for tratado, se o documento não for tratado com devido cuidado. E a parte inferior do documento não é vista quando está no interior do arquivo. Então, a identificação da pasta tem que ser muito bem feita para que as pessoas saibam o que está ali dentro da pasta. Senão, a pessoa vai ter que ficar tirando pasta por pasta para encontrar o documento que quer. Bom, o tipo de móvel mais utilizado para esse sistema vertical é o arquivo de aço vertical, na qual as pastas ficam suspensas e dispostas verticalmente. Esse modelo oferece proteção mais adequada aos documentos e uma relativa proteção contra a incêndio e roubo, tá? Porque dá para botar um cadeado. Além de ser econômico e de ocupar pouco espaço. Possui tamanhos padronizados, com até 4 gavetas, com ou sem divisões. Além desse tipo de móvel, tem também caixa, pasta de papelão ou de polionda, que tem a mesma finalidade. Então, se a empresa está começando ainda seu sistema de arquivamento, pode usar, ao invés de ter esse móvel de aço, pode usar uma pasta para começar até poder investir no móvel, tá? Aqui tem uma fotinha, vocês provavelmente já viram esse tipo de arquivo. As escolas utilizam muito, tá? E tem muitas empresas. Toda empresa que eu passei até hoje tinha um arquivo desse. Sistema horizontal de arquivamento. Os documentos eles são dispostos horizontalmente, ou seja, um em cima do outro, tá? E as anotações elas ficam totalmente visíveis, claro, desde que você tire o de cima. Vantagem, ele recebe iluminação direta, né? Uma vez que você abre a gaveta, como a folha está deitada, você consegue ver tudo que está ali. As anotações podem ser feitas no local, você não precisa tirar e dali para anotar alguma coisa, é de fácil manipulação. Desvantagem, ele ocupa um espaço maior e para retirar ou arquivar um documento, você precisa tirar os que estão em cima. Aqui está um exemplo de arquivo horizontal, tá vendo? Como ele tem essa área maior, você consegue anotar alguma coisa ali em cima já, se for o caso, mas sempre para tirar o que está embaixo, você tem que tirar o que está em cima. Outro tipo de sistema de arquivamento é o sistema rotativo, onde os arquivos eles são guardados, né, arquivados em torno de um eixo. E aí, esse tipo de arquivo ele é muito utilizado para atendimentos em postos de trabalho fixo, como recepções, bancos, etc. Nas empresas, eles são pouco utilizados. Quais são as vantagens desse sistema rotativo? Ele tem muita versatilidade, possui capacidade ilimitada, ou seja, ele é muito fácil de ampliar, tem grande rapidez na consulta, ele é de fácil manuseio, né? Porque você consegue girar e pegar o que você quer ali muito fácil. Você consegue ter acesso visual a todos os itens. Ocupa uma área pequena e tem uma boa iluminação, porque fica tudo exposto. Desvantagem, ele tem um custo muito elevado, exige o pessoal especializado, principalmente por não ser de muito uso. Então, se uma pessoa já tem experiência lidando com o arquivo, dificilmente vai ser esse tipo de arquivo. E ele pode exigir um grande espaço, né? Se for um arquivo grande, e com isso dificultar a sua remoção. Então, por mais que ele ocupe uma área pequena, ele pode ocupar um grande espaço, né? Pensando em volume, ou seja, ele pode crescer muito. Mesmo ocupando uma área pequena no chão, ele vai crescer muito para cima e aí vai dar problema para tirar. Aqui tem um exemplo de um sistema rotativo, tá vendo? Ele vai crescendo aqui para cima e aí ele pode ficar enorme e ficar muito difícil de tirar depois. Alguns acessórios para arquivamento. Então, para guardar os arquivos dentro daqueles móveis que a gente viu lá atrás, são utilizados alguns acessórios, como as pastas, né, que protegem os documentos, que aí normalmente você junta documentos que são comuns do mesmo assunto, de acordo com a classificação, tá? E essas pastinhas, elas são suspensas por 2 braços metálicos ou de plástico,
para apoiar na lateral do arquivo. Tem também as projeções, que podem ser de papelão, plástico ou aço, além de ser fixa ou adaptável. Que a ideia da projeção é permitir que o arquivista localize os assuntos no arquivo. Então, essa projeção ajuda a ver de fora o que está ali dentro do arquivo. E aqui estão os exemplos, tá vendo? As pastas, a projeção é esse negócio aqui, ó. Mais pastas e caixa. Beleza? Bom, espero que a explicação tenha ficado clara. Foi uma aula muito teórica, mas aí eu vou mandar esse PDF junto para vocês. Se tiver alguma dúvida, é só falar comigo no WhatsApp. E aqui tem os exercícios, 6 perguntinhas para responder. Eu quero que vocês respondam com as próprias palavras de vocês, tá? Não é para copiar e colar da apresentação. O que é arquivo? O que você entende que é o arquivo? Quais são as funções de um arquivo? Quais são os tipos de arquivo existentes quanto à idade da documentação? Então, vocês vão olhar, isso aqui vocês vão olhar na apresentação, né? Onde fala sobre idade da documentação? E qual é o tipo de arquivo para isso? O que é arquivo histórico? Qual é a diferença entre arquivo centralizado e descentralizado? E quais são os métodos de arquivamento existentes? Super fácil as perguntinhas, tá? Para vocês ficarem bem tranquilos. Qualquer dúvida, é só falar comigo. Não esquece de colocar um nome aqui embaixo no comentário do vídeo e me manda essas respostas por WhatsApp. Beleza, gente? Então tá bom? Saudades de vocês. Um beijo grande. Tchau, tchau.